Bom, eu vou falar sobre protótipos de aplicações REST com Node.js. Meu nome é Kaique, meu usuário, qualquer coisa que você for procurar é KaiqueWDev. Eu tenho uma organização que tem um objetivo de criar projetos abertos e todo mundo poder contribuir. E, além disso, não só contribuir, não é só chegar a contribuir, ok, e discutir isso depois. Falar o que dá para melhorar, como poderia ter sido feito em outra linguagem, implementar de qualquer forma, mas bem, claro, e discutir isso, trazer isso à tona e ver o que é realmente legal para cada um. Esse daqui é o link da página no GitHub. Bom, eu trabalho na Sapos, eu estou há pouco tempo lá. O back-end é todo em hash, ele é feito com Node. O interessante é que ele está trabalhando bastante com workers, cluster. Tem várias coisas que depois eu posso até explicar, mas não é o objetivo agora. Quem quiser baixar o aplicativo é só entrar no endereço ou procurar Sapos na App Store ou na Google Play Store. Bom, por que Node? É algo difícil de dizer, porque é basicamente aquela coisa. É uma linguagem, roda JavaScript, é uma linguagem interpretada, então você escolhe se você quiser. Obviamente que tem algumas vantagens, e eu vou explicar elas depois. Mas os dois itens que motivam a utilizar Node é a simplicidade e o prazer de fazer aquilo. Porque é bastante simples, você pode resolver coisas facilmente se você entendeu a proposta da linguagem. E vem tudo capado, então você pega e vai montando o seu mosaico com várias pecinhas que você escolhe. E não vem tudo pronto, usa isso porque é melhor, porque tal engenheiro sugeriu. Ok, foi bom para ele, não para mim. Express. Express é uma biblioteca que ela trabalha com alto nível de HTTP. Ela vem com duas coisas bem interessantes, a lib e o scaffold. Ela é bem semelhante ao Sinatra, pode ter algumas coisas diferentes. É semelhante ao Sinatra ou Flask, ou Slim, do PHP, e por aí vai. Ela é bastante simples de mexer, e o conceito dela é sempre trabalhar com middlers. Ao invés de você ir construindo tudo baseado em rotas, views, models, não. Você só pega o middler, eu quero trabalhar com exceções de erro, então eu vou pegar o middler e ativar ele global, porque erros eu tenho que ver em toda a minha aplicação. Não, eu quero só fazer um resize de uma imagem quando ela já bater naquele lugar e eu não quero ficar chamando esse método todas as vezes. Você só coloca aquele middler quando apontar para aquela rota. E por aí vai. Autenticação também. Então você vai montando essas pecinhas e funciona com o mesmo conceito do Node. No Node você monta as pecinhas e constrói a sua aplicação. No Express é basicamente a mesma coisa, mas só que com middlers. MongoDB. Existem vários bancos não relacionais que, por aí, um é melhor do que o outro, whatever. Eu uso Mongo por conta do armazenamento de documentos. Quando o armazenamento de documentos e as ferramentas de manipulação que ele te traz é muito vantajoso. Ok, a performance não pode ser aquela maravilha, mas
não entenda o conceito errado. Para você armazenar um documento, é só para você, por exemplo, eu tenho uma aplicação que ela vai fazer a predição de uma fraude de banco. Ok, eu posso pegar um banco de grafo, construir uma linha de coisas e a referência vai ficar no banco de grafo e os metadados vão ficar no Mongo. E você não vai precisar acessar ele direto. Você pode colocar ainda na frente dele um banco de chave-valor para fazer o cache de algumas informações que são acessadas diretas. Se você não quiser fazer isso, tem como indexar. E vários truquezinhos que o Mongo tem e que ninguém usa. Não sei porquê. Está na documentação. Mongoose. Mongoose é um ODM que trabalha somente com Mongo, obviamente. Então você mapeia os documentos, que tem vários objetos, com uma estrutura de dados pré-definida. E isso para um banco não relacional, mesmo que possa parecer uma coisa bizarra, por que eu vou estruturar os meus dados se eu estou usando um banco não relacional? Ok, você está usando um banco não relacional não por esse motivo, mas você precisa ter uma estrutura pré-definida para normalizar os dados quando ele entrar na sua base. É basicamente para isso que o Mongoose serve. E ele tem várias outras utilidades que você pode utilizar ao seu favor. Por exemplo, você utilizando o driver nativo do Mongo, você vai acabar tendo que tratar conexão, erro de conexão, update na base. Quando você coloca algumas informações, você aquilo é substituído e não só é removido aquela parte que você atualizou e por aí vai. Ele traz todas essas vantagens, incluindo plugins, ganchos. Quando você salvar alguma coisa, você intercepta aquela ação e fala, não, agora aqui eu vou mandar um e-mail ou vou mandar para uma pilha que está executando um crawler e por aí vai. Ou depois, beleza, quando acabar de salvar, eu quero que você salve no Redis ou no LiveDB e por aí vai. E por que REST? Bom, o conceito é bem simples. Tendo uma abstração na frente da sua aplicação, você pode mudar tudo que estiver atrás, que o que você expõe não faz a menor diferença. E REST é basicamente uma representação de transferência de estado. Então, é basicamente você com o seu RG. O seu RG não é você, mas ele tem uma representação do que é você para a sociedade, enfim, o que for. É basicamente isso, o REST. E disciplina. Quando você trabalha com Node, o JavaScript ele é a única coisa que você vai trabalhar com orientação a objetos, chegar mais próximo, é protótipo. O restante, você pode tirar muito proveito de programação funcional. E isso fica muito melhor para você manipular o seu código. E com isso, vem callbacks. Quando você não controla o fluxo, aquilo vai ficar gigante e vai ficar absurdo. Então, você pode usar alguns paradigmas do tipo promessas, ou simplesmente tomar uma disciplina de separar as coisas por funções executadas com uma responsabilidade e uma dentro da outra. Para quem não entende o que é isso, eu já vou mostrar. Depois que você reunir todas essas coisas e conseguir casar elas, você basicamente vai precisar fazer isso. Não tem som, mas... Unindo tudo isso... Se transfere com energia elétrica proveniente das
espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas. Poderoso Lion Man. Basicamente isso. Depois que você unir todos esses conceitos, você vai usar a dádiva dos ninjas, porque é aí que a brincadeira começa. Bom, agora um pouco de live coding. Banner. Bom, eu criei uma aplicação simples justamente só para essa apresentação, que é um gestor financeiro. A única diferença é que ele não tem, ele tá bem simples. O objetivo dele é só calcular os gastos. Tem alguns erros de digitação, mas whatever, deixa passar. Bom, enfim. Quando você vai começar uma aplicação com o Express e você vai usar o scaffolding, você faz basicamente isso. Valeu. Tá dando para enxergar? Ok. Usando o scaffolding, você vai instalar o Express usando o NPM. E ele vai te dar essa CLI. Aqui não está instalado, mas eu vou fazer uma brincadeirinha que vai funcionar. Ele te traz uma estrutura toda pronta com isso. Você tem o seu app.js, ele trabalha com um arquivo de inicialização. É o ponto para iniciar a sua aplicação ali, que vai dar start em todas as outras coisas. É o app.js. Bom, nesse arquivo de iniciação, você tem aqui os primeiros módulos que você chama. Express, que é a lib que você vai usar todos os métodos que o Express te disponibiliza. As rotas, o módulo de HTTP, padrão do Node. Path, padrão do Node. Mongoose, que foi instalado. E aqui tem uma outra lib que é o Express Namespace. A primeira coisa que você faz é instanciar aquele módulo que você chamou, que é o Express, dentro de app. Pode ser qualquer nome. Aqui, a primeira coisa que eu faço é setar a conexão com o banco. Claro que partindo do princípio que você tem o Node instalado e o MongoDB. Eu chamei ela, na verdade eu setei ela utilizando o método do Express, que é o set. Que ele utiliza getters e setters para trabalhar com as variáveis dele e tudo mais. Isso é bastante útil. E você pode chamar de qualquer parte do aplicativo depois. Aqui eu vou falar para o Mongoose conectar minha base utilizando o host e o nome da minha base. Aqui eu vou setar a porta
falando para ela que se existir uma variável port nas variáveis do ambiente do sistema, ok, usa ela. Se não tiver nada, usa 3000. Aqui eu seto as views. Um cara que vai conversar com esse diretório e vai processar tudo isso. E ele é o Jade, no caso. Aqui embaixo você define a engine que você vai usar. Pode ser Jade, EJS, qualquer adapter que esteja pronto para isso, você pode usar. Aqui você tem um favicon. Eu posso tirar que a gente não está usando. O logger do Express, onde ele processa os erros. Isso só mostra quando for o ambiente de desenvolvimento. O body parser, que ele identifica quais tipos de entradas estão passando ali, se é um JSON ou é um corpo em HTML e tudo mais. E algumas outras brincadeirinhas em cima disso. O método overread, que sobrescreve algumas coisas que você coloca aqui nos middlers, para evitar conflito de instância. Se você colocou alguma coisa que não faz sentido ali, ele simplesmente vai substituir e vai falar, não, eu vou usar o meu. A app.router é o cara que vai cuidar das suas rotas e uma pasta pública. Isso daqui também pode sair. Bom, enfim, ele tem uma ordem. Aqui são variáveis, aqui são middlers. Ele tem uma ordem de execução de cima para baixo, então se você colocar alguma coisa embaixo do método overread e for algo importante para cuidar desse fluxo, ele não vai ser executado, porque pode ter algum método do Express que é priorizado nessa parte. A fonte? Assim. Aqui é uma condicional bem simples, pegando a variável do ambiente para saber se ela está em desenvolvimento ou produção. Se estiver em desenvolvimento, ele começa a mostrar os erros. Se não estiver em desenvolvimento, ele suprime isso para não acontecer um erro e parar a sua aplicação. E aqui um método de setup. Esse é um método que eu fiz, que eu passo a instância de app e ele define as rotas em um outro arquivo. E aqui o servidor. Ele vai começar a escutar na porta que você setou através desse método, que é o http.createServer. Ele pega, consome o app que você definiu e avisa quando está rodando. E aí aqui você roda a sua aplicação e ela fala, o Express está escutando na porta 4000. Porque eu defini antes aqui a minha variável port. Esse node moon, na verdade, você pode fazer isso. Com o node, ele não vai começar a olhar para os arquivos, ele simplesmente vai executar aquele arquivo e parar, ok, executou, já era. Com o node moon, ele fica olhando para os arquivos daquela raiz e quando acontecer alguma coisa neles, ele vai falar, opa, mudou ali, vamos dar um restart no server, que é basicamente isso. Eu vou adicionar alguma coisa aqui do tipo, sei lá. Mexi no meu arquivo, ele estava executando, ele já dá spin e você não precisa mexer nele.
Isso é bastante útil porque você começa a desenvolver mais rápido. Um outro cara bem importante é o package.json, onde você define o nome da sua aplicação, a versão que ela está no momento, se ela é privada ou não. Por enquanto, a propriedade privada false não manda para o NPM. Tem o cara que cuida do NPM, ele está implementando alguma coisa para você colocar módulos privados, mas não é prioridade. Se fosse true, você poderia expor no NPM e publicar essa aplicação. Licença, não interessa, isso daqui é importante. Tem alguns disparadores no package.json, que é o start, teste, install, enfim, tem várias outras coisas que depois eu coloco na apresentação, a documentação desse cara, que são várias coisas úteis, porque quando você colocar a sua aplicação em algum repositório ou integração contínua, ele vai rodar esses disparadores, vai substituir, vai colocar isso antes, vai fazer o que você está mandando aqui, pode ser um arquivo SH também, e depois vai começar a instalar as outras coisas. Isso é bastante útil. E as dependências? O Express, claro, Jade, Mongo, Mongoose, Superagent, Express Namespace, Showed e Charlatan. Esses 4 caras, tirando esse, que agora são 3, são para teste. O Superagent é um cliente HTTP, é uma lib de cliente HTTP para o Node. O Showed é uma lib de asserção semântica. E o Charlatan é uma lib é um gerador de dados fictícios. Então, você não vai precisar colocar no seu teste lá na mão, vou colocar um nome tal, aí quando acontecer alguma coisa eu vou ter que mudar esse nome para rodar o teste. Não, é bastante simples. Agora, você vem aqui. Vamos começar com ganhos. Eu tenho meu teste. Eu vou abrir a rota que está disparando earnings. Do lado esquerdo, tem a rota onde são os métodos expostos na API REST. E do outro lado, o teste desse mesmo cara. O que ele faz aqui? Eu defini uma variável root que consome this. E com isso eu não preciso... Você poderia também colocar exports ou module.exports. Mas this referencia esses 2 caras. Eu tenho o meu model earnings, que é o cara que cuida do Mongoose. Eu chamo ele para cá, crio um objeto vazio para earnings. Então, eu encapsulo earnings e depois os métodos dentro desse objeto literal. E eu tenho aqui, create. Ele tem uma requisição e uma resposta, onde eu defino as variáveis, o código da requisição, o padrão é 500, a saída, que vai ter um ID, que é nulo, a mensagem com uma lista, um array, o que for, e um status com booleano. Aqui eu defino um pivô.
que consome request.body, que é as informações parseadas do que você manda por requisições do tipo push, put e delete. Quer que segure? Som. Tá, ok. Sim. Bom, aqui, esse pivô ele pega as informações lá parseadas do que você enviar. E tem um cara earnings com E maiúsculo, que é um protótipo do model, que eu defini lá. Esse cara que eu chamo aqui em cima, eu tenho uma variável, um método dentro dele que chama model, que é o model do Mongoose. Enfim. Aqui embaixo, eu começo de baixo para cima a definir as coisas. No final, eu coloco a primeira ação, onde earnings recebe o pivô, que é as informações que eu estou imputando lá via HTTP. Eu uso um ponto save para salvar essas informações, e ele tem a função earnings handler, que é o cara que lida com essa situação, que é o callback do save. E nele tem o erro e o resultado. Eu trato isso como, se o erro não existir e o resultado existir, ok, você passa para o success handler. E eu passo a variável de resultado para ele. Qualquer coisa diferente disso, ele executa o fail handler. E isso gospe um erro que ele pega do Mongo, que ele valida os dados e tudo mais e aponta o que aconteceu. Aí aqui, no erro, eu falo, eu coloco uma mensagem dentro daquele array, que os ganhos não foram adicionados. E se o erro existir e tiver errors dentro de erro, ele também coloca dentro da mensagem o que o Mongoose tratou. Se ele pegou um dado, um campo, que é do tipo string, e inseriu, por algum motivo, aquilo foi inserido um número, ou tem uma validação de e-mail ali, e o padrão não é compatível, ele mostra aonde aconteceu. E depois, na resposta, ele envia o código, aquele cara que eu citei lá em cima, e a saída. E aqui em cima, o success handler, que recebe resultado, define o código como 200. Se o resultado existir, ele pega a saída e adiciona o ID que foi gerado automaticamente, que é um Object ID. Coloca a mensagem de sucesso e define o status como true. E depois envia isso para o cliente. Ok. E aqui do lado são os testes. Onde eu tenho um cara aqui embaixo que ele exporta o app, a minha variável app. E aqui no teste, eu chamo o app, chamo o superagent, showed, URL e o charlatão. Aqui eu inicio o servidor. É basicamente a mesma coisa que eu faço aqui. É basicamente o que ele faz ali no NodeMoon, que ele inicia o servidor. Na porta 3000.
deixar 3.000. E ele começa os casos. Na aplicação Finance, você define o alvo, que é localhost 3.000, o agente, que é o superagent, ponto agent. Quando você executa esse método, ele funciona como um client mesmo, ele vai salvar todas as informações ali, inclusive de autorização. Se você logar via Rash, ele vai salvar aquilo, se você salvar cookies e o que for, ele vai salvar aquilo e reutilizar nos outros testes. Se você só usar o superagent, ele não vai fazer isso. Aqui no Earning é um objeto do tipo de dado que eu vou inserir. Então tem um título e um valor. E o charlatão, ele tem um método, o nome e o título. E aqui embaixo o numerify. Aqui ele gera um título qualquer e aqui um número com com um tamanho de 4 caracteres para mim. E uma variável earned definida como null. Depois disso, ele passa os casos, fazendo os testes necessários. E se tudo tudo for ok, ele vai falar, ó, passou os seus testes. Vamos testar isso na prática. Primeiro, eu não vou rodar o teste ainda porque não tenho mock, mas eu vou fazer o teste utilizando o Postman, que é um cara que vai fazer as consultas para mim. Aqui na URL padrão, eu envio um banner simples só para falar que a aplicação está ok. Então é o título da aplicação, a versão, o autor e um timestamp. Esse eu consumi do package.json. Aqui eu vou adicionar um gasto. Na verdade, um ganho. Um salário de... Aqui eu vou adicionar um ganho. O título dele é salário. Tem R$2.000 aqui. Enfim. Eu executei a ação nessa URL, que é basicamente isso. Localhost 4000/API. Finance.earnings. E ele já inseriu isso no banco para mim. Devolveu o ID, a mensagem de sucesso e falou ok. Se eu tentasse inserir sem o título, ele ia me devolver o erro aqui, que não foi adicionado, porque o título, lá no meu esquema, ele é definido como um valor requerido. Ele é necessário para que a execução continue. Beleza. Bom, depois disso, eu vou adicionar mais um ganho. Vou pegar esse ID.
Na verdade, eu já vou adicionar mais um gasto. Cartão de crédito, R$ 5.000. Vou adicionar ele. Ele fala OK, adicionado. E agora eu vou calcular, acessando esse método, Finance Analysis Expand Overall. Ele vai retornar o quanto que me resta. Então ele fala para mim, ó, ele calculou todas as coisas e falou, você não tem mais nada, e a mensagem que ele mandou foi que a análise foi processada. E aqui você pode consultar o que foi inserido através do método get, ou atualizar utilizando o put. Agora o valor do salário é 10.000. Ok, atualizado. E eu vou fazer o cálculo de novo. Opa, sobrou 7.000. Agora isso, rodando com os testes, fica basicamente assim. Eu não preciso desse servidor funcionando. Eu venho aqui, mocha, teste, tudo que for teste, .js, com timeout, que é o tempo que ele vai bater naquela requisição, esperar. Se ela não responder nada, ele vai falar, putz, passou do tempo, e ele não vai responder. 50.000 milissegundos. Ele vai rodar os meus testes. Legal, ele não está mostrando aqui. Bom, agora ele está funcionando. Ah, tá. Agora sim. Ele já falou que o meu primeiro teste falhou. Depois o segundo falhou. Depois ele sorriu, sem um olho. E ele falou que expirou o tempo de execução. Agora, para esse cara passar,
Bom, ele não quer passar e eu tô sem tempo. Bom, enfim. A aplicação está no GitHub, quem quiser dar uma olhada e criar issues e comentar o código e perguntar depois como foi feito e tudo mais. É só vir nesse link aqui. GitHub/FTHShip e FTH Finance. E é isso.